Bem-vindos, exploradores das Escrituras, a mais uma jornada profunda através das páginas sagradas da Palavra de Deus. O estudo de hoje nos leva à notável narrativa de Gênesis, capítulo 14, onde a providência divina se revela através de circunstâncias extraordinárias e revela verdades atemporais sobre fé, coragem e o plano soberano de Deus para seu povo. Antes de mergulharmos neste capítulo poderoso, preparemos nossos corações e mentes para receber o que o Senhor deseja ensinar através de sua palavra. As Escrituras nos convidam a nos aproximarmos com reverência e expectativa, sabendo que cada versículo contém tesouros esperando para serem descobertos por aqueles que buscam com corações sinceros. Este texto sagrado falou a incontáveis gerações, e hoje fala diretamente a cada pessoa assistindo, oferecendo sabedoria, orientação e compreensão mais profunda do caráter e propósitos de Deus. Inclinemos nossos corações em oração ao começarmos este estudo. Pai Celestial, vimos diante de Ti com corações gratos, reconhecendo que Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ao abrirmos Gênesis capítulo 14, pedimos que Teu Espírito Santo ilumine nosso entendimento e nos conceda sabedoria para compreender as profundezas desta passagem. Ajuda-nos a ver além da narrativa histórica para as verdades espirituais que desejas revelar. Que nossos corações sejam receptivos à Tua voz e que este estudo nos aproxime de Ti e fortaleça nossa fé em Teu caráter imutável. Guia nossos pensamentos e reflexões para que possamos aplicar essas verdades antigas às nossas vidas hoje. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Gênesis capítulo 14 representa um momento crucial na história em desenvolvimento da jornada de Abraão com Deus. Este capítulo nos apresenta a primeira guerra registrada na história bíblica, mas revela muito mais do que conflito militar. Aqui, as Escrituras apresentam Abraão não meramente como um receptor das promessas de Deus, mas como um homem de ação, coragem e lealdade inabalável à família. A narrativa mostra como o servo escolhido de Deus responde quando confrontado com uma crise, demonstrando a manifestação prática da fé em circunstâncias desafiadoras. Esta passagem também nos apresenta a figura misteriosa de Melquisedeque, cuja aparição adiciona dimensões teológicas profundas à história, que ressoarão através das Escrituras. Os eventos registrados neste capítulo ocorrem durante um tempo em que a terra de Canaã era habitada por vários reis e povos, preparando o cenário para conflitos que testariam o caráter de Abraão e revelariam a mão protetora de Deus sobre seu povo da aliança. Através destes eventos históricos, as Escrituras entrelaçam temas de soberania divina, responsabilidade humana e as bênçãos que fluem da vida justa. Ao nos prepararmos para ler e examinar este capítulo notável juntos, aproximemo-nos com corações prontos para descobrir como esses eventos antigos falam a fé e vida contemporâneas. As Escrituras aguardam nossa atenção cuidadosa, prontas para revelar novas percepções sobre a fidelidade de Deus, a natureza da verdadeira liderança e o significado profundo da adoração e gratidão na vida do crente. O estudo de hoje explorará esses temas ricos e descobrirá os princípios atemporais que fazem de Gênesis 14 uma porção tão preciosa da palavra de Deus. Gênesis 14. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Amá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá. Esta é Zoar. Todos estes se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas no 13º ano rebelaram-se. E ao 14º ano veio Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote-Carnaim, e aos Uzins em An, e aos Emins em Savé-Quiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram a En-Mispat, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas, e também aos amorreus, que habitavam em Hazazon-Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adimá, e o rei de Zeboim, e o rei de Belá,
esta é Zoar. E ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para um monte, e tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens, e foram-se. Então veio um que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres, e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até ao vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a mim as pessoas, e os bens toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: Eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Gênesis 14 representa talvez o capítulo mais historicamente detalhado de todo o livro de Gênesis, mas contém mistérios que continuam a desafiar nossa compreensão da história antiga e da revelação divina. Este é o relato da Primeira Guerra Internacional registrada na história humana, apresentando um elenco de reis antigos, cujas identidades provocaram expedições arqueológicas por todo o Oriente Médio. É a história de um sacerdote rei misterioso, que aparece e desaparece como uma figura de outro reino. E é o conto de um homem cujas escolhas morais no calor da vitória ecoaram através da eternidade. Para verdadeiramente apreciar a magnitude de Gênesis 14, devemos primeiro entender o mundo no qual esses eventos se desenrolaram. Evidências arqueológicas situam esses eventos durante a Idade do Bronze Médio, aproximadamente 2000-1500 a.C., dá um período de notável complexidade política no Antigo Oriente Próximo. Esta era uma época em que cidades-estado pontilhavam a paisagem como pérolas em um cordão, cada uma com seu próprio rei, exército e esfera de influência. O mundo mesopotâmico de onde Abraão havia emergido estava experimentando o que os historiadores chamam de período amorreu, caracterizado pelo surgimento de dinastias poderosas e extensas redes comerciais. O famoso Código de Hammurabi, um dos primeiros documentos legais da humanidade, emergiu desta mesma era, demonstrando os sistemas governamentais sofisticados que existiam. A coalizão de reis orientais mencionada em Gênesis 14 gerou intenso debate acadêmico. Os nomes Anrafel, Arioque, Quedorlaomer e Tidal não são meramente invenções bíblicas. Eles refletem padrões autênticos de nomenclatura e estruturas políticas do Antigo Oriente Próximo. Anrafel foi tentativamente conectado por alguns estudiosos a Hammurabi da Babilônia, embora essa identificação permaneça debatida. A estrutura do nome segue a nomenclatura real acadiana típica, sugerindo autenticidade em vez de criação fictícia. Quedorlaomer possui uma estrutura de nome inequivocamente elamita. Elão, localizado no que hoje é o sudoeste do Irã,
era de fato uma grande potência durante este período, frequentemente entrando em conflito com reinos mesopotâmicos. O nome significa literalmente servo de Lagamar, uma divindade elamita, o que se alinha perfeitamente com o que sabemos das práticas religiosas elamitas. Arioque parece estar conectado ao nome Hurita Arrivuk, e, interessantemente, este mesmo nome aparece mais tarde na história bíblica como o nome do capitão da guarda de Nabucodonosor, Daniel 2,14, sugerindo que era um título ou nome que persistiu através da cultura do Antigo Oriente Próximo. Tidal, descrito como Rei das Nações, hebraico, Goim, provavelmente representa uma confederação de povos em vez de um único grupo étnico. Isso reflete as alianças tribais complexas que caracterizavam a Guerra Antiga. As 5 cidades do Vale do Jordão, Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Belá, Zoar, representam o que os estudiosos chamam de Pentápolis, uma confederação de 5 cidades-estado. Pesquisas arqueológicas da região do Mar Morto revelaram extensos assentamentos da Idade do Bronze, embora a localização exata dessas cidades permaneça um dos quebra-cabeças mais intrigantes da arqueologia. Escavações recentes em sítios como Tal el-Hammam descobriram evidências de uma grande cidade da Idade do Bronze, que alguns pesquisadores propõem que poderia ser a Sodoma bíblica. A descoberta de evidências sugerindo destruição súbita e catastrófica adicionou combustível aos debates em andamento sobre a precisão histórica dos relatos bíblicos. Os versículos de abertura leem como um documento diplomático, listando os participantes neste conflito antigo com precisão que sugere acesso a registros históricos. O texto hebraico usa terminologia específica que revela detalhes importantes. A frase "fizeram guerra", hebraico, Asu Milchamá, indica uma declaração formal de hostilidades, não meramente ataques ou escaramuças. Esta era a guerra organizada e internacional em uma escala que requeria planejamento logístico significativo. A menção de 12 anos eles serviram a Kedorlaomer e no 13º ano se rebelaram, fornece uma estrutura cronológica específica que se alinha com o que sabemos sobre relacionamentos antigos vassalo-suzerano. 12 anos representam um período significativo de pagamento de tributo, sugerindo um sistema imperial estabelecido. Os detalhes geográficos da campanha dos reis orientais revelam estratégia militar sofisticada. Em vez de marchar diretamente para as cidades rebeldes, eles tomaram uma rota indireta através da Transjordânia, sistematicamente derrotando aliados potenciais e cortando rotas de escape. Os povos mencionados, Refaíns, Zuzins, Emins, representam os habitantes antigos da terra, frequentemente descritos na literatura bíblica como gigantes ou pessoas de estatura extraordinária. Evidências arqueológicas de sítios como Ai e Jericó confirmam a existência dessas populações primitivas, embora suas identidades étnicas exatas permaneçam misteriosas. Insight linguístico. O termo hebraico Refaim aparece através do Antigo Testamento e na literatura ugarítica, referindo-se tanto a povos antigos quanto, em alguns contextos, a espíritos ou sombras dos mortos. Este duplo significado levou alguns estudiosos a sugerir que estes eram povos que tinham significado religioso ou cultural especial no mundo antigo. A batalha em si é descrita com brevidade notável, sugerindo que o resultado foi rápido e decisivo. A menção de poços de betume, hebraico, Beerot Shemar, no Vale de Sidim, fornece um detalhe geográfico autêntico. A região do Mar Morto é de fato caracterizada por depósitos naturais de asfalto e poços de betume. A captura de Ló introduz um elemento pessoal neste conflito internacional. O texto hebraico enfatiza que Ló foi levado com seus bens, indicando que ele havia acumulado riqueza significativa durante seu tempo em Sodoma. Este detalhe torna-se crucial para entender a resposta posterior de Abraão. Versículos 13 e 16. Abraão, o guerreiro. A transformação de Abraão de nômade pacífico para comandante militar representa um dos desenvolvimentos de caráter mais dramáticos nas narrativas patriarcais. Vários detalhes merecem atenção especial. Abraão, o hebreu.
Esta é a primeira ocorrência do termo hebreu, ivre, na literatura bíblica. A palavra provavelmente deriva de Eber, ancestral de Abraão, mas também se conecta ao significado raiz, atravessar, enfatizando o status de Abraão como alguém que havia atravessado fronteiras geográficas e espirituais. 318 homens treinados, nascidos em sua casa. Este número fascinou intérpretes por milênios. Na tradição judaica, o valor numérico das letras hebraicas em Eliezer, servo principal de Abraão, é igual a 318, levando à interpretação rabínica de que Eliezer sozinho valia um exército inteiro devido à sua retidão e habilidade. A campanha militar que se segue demonstra as capacidades de Abraão como líder estratégico. A perseguição até Dan, mais tarde renomeada de Laís, e depois até Robá, ao norte de Damasco, cobre aproximadamente 300 milhas. Um feito notável que requeria não apenas coragem, mas também brilhantismo tático. Versículos 17 e 20. O misterioso Melquisedeque. A aparição de Melquisedeque representa um dos momentos teologicamente mais significativos em todo o Antigo Testamento. Esta figura enigmática emerge sem introdução, executa suas funções sacerdotais e desaparece tão misteriosamente quanto apareceu. O nome, Melquisedeque, Malquisedeque, significa Rei de Justiça, em hebraico. Salem, Shalem, significa paz, e é tradicionalmente identificado com Jerusalém, embora alguns estudiosos proponham outras localizações. Pão e vinho. Os elementos que Melquisedeque traz carregam peso simbólico profundo. Na cultura do Antigo Oriente Próximo, compartilhar pão e vinho representava comunhão de aliança e bênção divina. A escolha desses elementos específicos ressoaria mais tarde através da história bíblica, culminando em seu uso na comunhão cristã. Sacerdote do Deus Altíssimo. O termo hebraico El Elyon, Deus Altíssimo, era usado através do Antigo Oriente Próximo para se referir à divindade suprema. Que Melquisedeque sirva a este mesmo Deus, a quem Abraão adora, sugere um conhecimento preservado do Deus verdadeiro entre certos povos. O dízimo. O reconhecimento imediato de Abraão da autoridade de Melquisedeque, demonstrado ao dar-lhe 1/10 de tudo, indica que este não foi um encontro casual. Abraão reconheceu algo profundo neste sacerdote-rei, que compeliu reverência imediata. Versículos 21 e 24. O teste de caráter. A cena final apresenta Abraão com um teste moral que revela a profundidade de seu caráter. A oferta do rei de Sodoma, fique com os bens, devolva às pessoas, era generosa pelos padrões antigos e teria sido considerada completamente aceitável. A resposta de Abraão demonstra vários princípios cruciais. Independência espiritual. Ao recusar os despojos, Abraão mantém sua dependência somente em Deus para a provisão. Ele não permitirá que ninguém reivindique crédito por sua prosperidade, exceto o Senhor. Integridade na vitória. O momento do triunfo frequentemente revela o verdadeiro caráter. A recusa de Abraão mostra que seus valores permanecem constantes, independentemente das circunstâncias. Honra. Entre aliados, Abraão assegura que seus confederados, Aner, Escol e Manre, recebam sua porção legítima, demonstrando lealdade e justiça em seus negócios. Melquisedeque e a esperança messiânica. A figura de Melquisedeque aparece novamente no Salmo 110, 4, onde Davi profetiza: Jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Este salmo, que o próprio Jesus cita, Mateus 22, 44, estabelece Melquisedeque como um tipo do Messias vindouro. O livro de Hebreus desenvolve este tema extensivamente, Hebreus 5, 7, apresentando Jesus como o cumprimento do sacerdócio melquisedequiano, um sacerdócio que transcende o sistema levítico porque é baseado em uma vida indestrutível em vez de sucessão genealógica. Significado tipológico. Melquisedeque prefigura Cristo de várias maneiras. Rei e sacerdote em uma pessoa, sem começo ou fim registrado, representando o sacerdócio eterno. Traz pão e vinho, prefigurando a comunhão. Abençoa Abraão, representando a bênção de todas as nações através da descendência de Abraão.
Gênesis 14 registra a primeira guerra na história bíblica, enquanto Apocalipse 16:16 descreve a batalha final no Armagedon. Os paralelos são impressionantes. Ambos envolvem coalizões de reis. Ambos se centram na Terra da Promessa. E ambos demonstram a soberania de Deus sobre o conflito humano. Este capítulo fornece uma ponte crucial entre o chamado de Abraão em Gênesis 12 e a cerimônia da aliança em Gênesis 15. Aqui vemos a fé expressa não em espera passiva, mas em ação decisiva. Tiago 2, 21, 23. Mais tarde referencia as obras de Abraão como evidência de sua fé, e Gênesis 14 fornece um exemplo perfeito de fé operando através do amor, por Ló e coragem. A busca pelas cidades bíblicas da planície tem cativado arqueólogos por mais de um século. Várias teorias emergiram. A teoria tradicional do Sul localiza as cidades na extremidade sul do Mar Morto, agora submersas sob a água. Esta teoria é apoiada por fontes bizantinas e medievais, mas carece de evidência arqueológica substancial. A teoria do Norte propõe sítios no Vale do Jordão ao norte do Mar Morto. Escavações em sítios como Tal el-Hammam revelaram evidências de destruição súbita durante a Idade do Bronze Médio, embora a identificação permaneça debatida. A teoria oriental sugere que as cidades estavam localizadas na costa oriental do Mar Morto, no que hoje é a Jordânia. Esta teoria é apoiada por algumas referências geográficas no texto. Na década de 1970, arqueólogos descobriram mais de 17 mil tábuas cuneiformes em Ebla, no norte da Síria, datando de cerca de 2500 a 2300 a.C. Essas tábuas mencionam vários nomes de lugares que correspondem a localizações bíblicas, incluindo o que podem ser referências primitivas a Sodoma e Gomorra. Embora as identificações não sejam certas, elas demonstram que a estrutura geográfica bíblica reflete conhecimento antigo autêntico. Entre os manuscritos do Mar Morto, o apócrifo do Gênesis fornece uma recontagem expandida de Gênesis 14, oferecendo insights sobre como os intérpretes judeus antigos entendiam esses eventos. O manuscrito enfatiza a retidão de Abraão e fornece detalhes adicionais sobre sua campanha militar, sugerindo que este capítulo tinha significado especial no judaísmo do Segundo Templo. O texto hebraico de Gênesis 14 contém várias características literárias que realçam seu significado. Estrutura quiástica. O capítulo está arranjado em um padrão quiástico, ABCBA, com a aparição de Melquisedeque no centro, enfatizando sua importância teológica. Aliteração. O texto hebraico contém vários exemplos de aliteração, particularmente nas listas de reis e lugares, o que teria ajudado a memorização na tradição oral. Ironia. O texto contém ironia sutil no fato de que Ló, que escolheu a terra bem regada por sua aparente segurança e prosperidade, acaba capturado e precisando de resgate. Cada nome em Gênesis 14 carrega significado que contribui para a mensagem teológica da narrativa. Abrão, ainda não Abraão. Pai exaltado, enfatizando sua crescente estatura. Ló, cobertura ou véu, talvez sugerindo sua condição espiritual. Melquisedeque, rei de justiça, apontando para a ordem divina Salém. Paz, representando a harmonia entre céu e terra. O número 318 gerou comentário extensivo através da tradição judaica e cristã. Além da conexão com Eliezer, alguns intérpretes notaram: 318 é o valor numérico de várias frases hebraicas significando ajuda ou libertação. O número aparece na literatura judaica posterior como representando assistência divina na batalha. Intérpretes cristãos primitivos viram em 318 uma referência à cruz, T, 300, e H, 18, na numerologia grega. O formato de Gênesis, 14, 4, paralela de perto inscrições reais do Antigo Oriente Próximo, que listam parceiros de coalizão e campanhas militares. Os anais assírios e as crônicas babilônicas usam linguagem formulaica similar, sugerindo que o relato bíblico se baseia em tradições históricas autênticas. Melquisedeque representa um dos primeiros exemplos bíblicos da figura sacerdote-rei, uma instituição comum através do Antigo Oriente Próximo. Faraós egípcios
governantes mesopotâmicos e reis cananeus frequentemente combinavam autoridade religiosa e política, tornando o papel dual de Melquisedeque culturalmente autêntico. A campanha militar descrita em Gênesis 14 segue padrões bem documentados na Guerra do Antigo Oriente Próximo. Construção de coalizão entre poderes regionais, subjugação sistemática de aliados potenciais, relacionamentos de tributo durando períodos específicos, rebelião seguida por campanhas punitivas. Esses padrões aparecem consistentemente em registros militares assírios, babilônicos e egípcios, confirmando a plausibilidade histórica do relato bíblico. A resposta de Abraão à captura de Ló oferece princípios atemporais para a liderança em situações de crise. Ação imediata. Abraão não hesita nem forma comitês. Ele age decisivamente quando a família está ameaçada. Pensamento estratégico. Sua campanha militar demonstra planejamento cuidadoso e consciência tática. Coragem moral. Ele arrisca sua própria segurança e recursos por alguém que anteriormente lhe havia causado problemas. Abordagem colaborativa. Ele trabalha com aliados, Aner, Escol, Manri, em vez de tentar heroísmo solo. Talvez a aplicação mais relevante para leitores contemporâneos esteja na resposta de Abraão à vitória. Em nossa cultura orientada ao sucesso, a recusa de Abraão dos despojos de guerra nos desafia a considerar: fonte da prosperidade. Importa como alcançamos o sucesso ou apenas que o alcancemos? Independência versus dependência. Estamos dispostos a permanecer dependentes de Deus, mesmo quando outras fontes de provisão estão disponíveis? Caráter no triunfo. Como lidamos com o sucesso? A vitória revela ou corrompe nosso caráter? O misterioso sacerdote rei oferece insights profundos para a liderança espiritual. Encontros inesperados. Deus frequentemente trabalha através de pessoas e circunstâncias que não antecipamos. Reconhecimento de autoridade. Abraão imediatamente reconheceu a autoridade espiritual de Melquisedeque. Temos o discernimento para reconhecer os servos de Deus? Adoração na vitória. A aparição de Melquisedeque nos lembra que o sucesso deve levar à adoração, não ao orgulho. O resgate de Ló por Abraão, apesar de seus conflitos anteriores, demonstra o princípio de que obrigações familiares transcendem conveniência pessoal. Em nossa era individualista, isso nos desafia a considerar nossas responsabilidades para com membros da família que podem ter feito escolhas pobres. Ao fecharmos nossa exploração de Gênesis 14, ficamos com mais perguntas do que respostas, e talvez seja exatamente como deveria ser. Quem era realmente Melquisedeque? Por que este capítulo contém detalhes históricos tão específicos enquanto outras narrativas de Gênesis permanecem mais gerais? Como Abraão sabia reconhecer a autoridade de Melquisedeque? Esses mistérios nos lembram que as Escrituras contêm profundidades que talvez nunca saberemos completamente. Gênesis 14 representa uma ponte entre o mundo antigo e a verdade eterna, entre narrativa histórica e revelação teológica, entre ação humana e propósito divino. O capítulo nos desafia a ver que a fé não é meramente assentimento intelectual ou experiência emocional. É uma maneira de viver que se expressa em coragem, integridade e adoração. O exemplo de Abraão nos mostra que seguir a Deus não nos remove das complexidades da vida, mas nos equipa para navegá-las com sabedoria e retidão. No final, Gênesis 14 não é apenas sobre reis antigos e sacerdotes misteriosos. É sobre o tipo de pessoas que Deus nos chama para ser: corajosos na crise, generosos na vitória e sempre prontos para reconhecer sua mão nos encontros inesperados que moldam nossa jornada de fé. Os ecos desta história antiga continuam a ressoar através dos corredores do tempo, lembrando-nos que o Deus que guiou Abraão através de conflito internacional e encontro divino é o mesmo Deus que caminha conosco através das complexidades da vida contemporânea. E como Abraão, somos chamados a responder com fé que age, integridade que perdura e adoração que reconhece o divino no meio do ordinário. Enquanto a poeira se assenta neste capítulo notável de Gênesis 14, algo profundo emerge do campo de batalha antigo, um projeto atemporal para navegar as complexidades da vida contemporânea.
A história de Abraão não está confinada a pergaminhos empoeirados ou sítios arqueológicos. Ela pulsa com relevância para qualquer pessoa que esteja nas encruzilhadas de decisões difíceis. Considere o momento quando as notícias chegaram a Abraão sobre a captura de Ló. Naquele instante, tudo mudou. A rotina confortável de cuidar dos rebanhos e gerenciar os assuntos domésticos subitamente deu lugar a um chamado urgente para a ação. Como isso soa familiar em nosso mundo moderno, onde crises inesperadas destroem nossas vidas cuidadosamente planejadas. Uma emergência familiar, a perda de um emprego, um relacionamento em tumulto, um diagnóstico de saúde que muda tudo. A resposta de Abraão revela algo extraordinário sobre a natureza da fé em ação. Quando confrontado com chances esmagadoras, 318 homens contra exércitos experientes, ele não calculou probabilidades nem conduziu avaliações de risco. Em vez disso, ele entrou no desconhecido, armado com nada mais que convicção e coragem. Este mesmo espírito chama a toda pessoa que já se sentiu inadequadamente equipada para os desafios diante dela, mas sentiu um chamado mais profundo para agir apesar das probabilidades. O encontro misterioso com Melquisedeque oferece talvez a lição mais profunda para nossa jornada espiritual contemporânea. No meio da vitória e celebração, quando a adrenalina corre alta e o sucesso parece intoxicante, Abraão pausa para adorar. Este momento desafia a tendência de nossa cultura de correr de conquista em conquista, sem reconhecer a fonte de nossa força. Quando promoções chegam, quando relacionamentos florescem, quando sonhos se materializam, a pergunta torna-se: haverá espaço para gratidão e reconhecimento da providência divina? Mas talvez o elemento mais impressionante do caráter de Abraão emerge em sua conversa com o rei de Sodoma. Aqui está um homem que acabou de alcançar vitória militar contra probabilidades impossíveis, oferecido riqueza além da imaginação, mas responde com integridade inabalável: nada tomarei do que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Este momento fala diretamente a todo profissional enfrentando compromissos éticos, todo empreendedor tentado por parcerias questionáveis, todo indivíduo oferecido atalhos que comprometem seus valores. A recusa de Abraão revela uma verdade profunda sobre prosperidade autêntica. A fonte importa tanto quanto a substância. Em nossa sociedade orientada à conquista, onde o sucesso frequentemente vem com ambiguidade moral, o exemplo de Abraão ilumina um caminho diferente, onde a integridade não é negociável, mesmo quando o custo parece alto. O capítulo também revela a bela tensão entre coragem individual e responsabilidade comunitária. Abraão não resgata Ló sozinho. Ele se associa com Aner, Escol e Manre. Ele honra suas contribuições e assegura que recebam sua porção legítima. Este modelo antigo de liderança colaborativa desafia nossa tendência moderna ao heroísmo solo, lembrando-nos que as maiores vitórias frequentemente emergem de parcerias fiéis e sacrifício compartilhado. Para aqueles navegando relacionamentos familiares complicados por conflitos passados, a resposta imediata de Abraão à crise de Ló oferece esperança. Apesar de seus desentendimentos anteriores sobre terra e escolhas de estilo de vida, Abraão não hesita em arriscar tudo pelo resgate de seu sobrinho. Isso demonstra como o amor transcende a decepção, como laços familiares podem superar queixas pessoais, e como a graça opera nos relacionamentos humanos mais confusos. O escopo geográfico da perseguição de Abraão, do Vale do Jordão até Damasco, ilustra os comprimentos aos quais o amor irá. Quando as pessoas importam para nós, a distância torna-se irrelevante, a conveniência torna-se secundária, e o conforto pessoal cede à ação sacrificial. Este princípio ressoa poderosamente em nosso mundo interconectado, mas frequentemente isolado, onde relacionamento verdadeiro requer investimento intencional através de distâncias físicas e emocionais. A aparição súbita de Melquisedeque também fala ao mistério de encontros divinos na vida ordinária. Às vezes, no meio de nossas estações mais desafiadoras, encontros inesperados trazem exatamente a bênção, sabedoria ou encorajamento necessário. Esses momentos nos lembram que a provisão de Deus frequentemente vem através de pessoas e circunstâncias que nunca antecipamos,
requerendo que mantenhamos abertura à surpresa e maravilha. A conclusão do capítulo, com o tratamento generoso de Abraão aos seus aliados, modela um estilo de liderança desesperadamente necessário em nosso mundo competitivo. Verdadeiros líderes não acumulam crédito ou recursos. Eles asseguram que todos que contribuem recebam reconhecimento e recompensa. Este princípio antigo desafia tendências modernas à autopromoção e glória individual. Enquanto esta narrativa notável chega ao fim, ela nos deixa com perguntas profundas que se estendem muito além de campos de batalha antigos. Quando a crise chama, a coragem responderá? Quando o sucesso chega, a humildade permanecerá? Quando a integridade custa tudo, o caráter prevalecerá? Quando bênçãos inesperadas aparecem, a gratidão fluirá? Gênesis 14 não oferece respostas fáceis ou fórmulas simples. Em vez disso, apresenta um exemplo vivo de fé que age, amor que sacrifica e integridade que perdura. A história de Abraão torna-se um espelho, refletindo tanto nosso potencial para a grandeza, quanto nossa necessidade de força divina para alcançá-la. O mundo antigo de reis e conflitos pode parecer distante, mas o coração humano permanece inalterado. Os mesmos medos que poderiam ter paralisado Abraão ainda sussurram em ouvidos modernos. As mesmas tentações que poderiam ter corrompido sua vitória ainda brilham diante de olhos contemporâneos. As mesmas escolhas entre conveniência e caráter ainda demandam decisões diárias. Contudo, este capítulo também revela que pessoas comuns podem realizar coisas extraordinárias quando alinham suas ações com propósito divino. Abraão não era um super-herói. Ele era um homem que escolheu confiar no caráter de Deus, mais que em suas próprias limitações, valorizar relacionamentos sobre conforto pessoal e manter integridade independentemente do custo. Enquanto nos preparamos para continuar esta jornada através de Gênesis, o exemplo de Abraão nos acena adiante. O caminho da fé nem sempre é claro, mas está sempre disponível. O chamado à coragem ecoa através dos séculos, convidando cada geração a escrever seu próprio capítulo de fidelidade. A promessa antiga dada a Abraão, que através dele todas as nações seriam abençoadas, continua a se desdobrar através de cada pessoa que escolhe coragem sobre conforto, integridade sobre vantagem e amor sobre autopreservação. Desta forma, a história de Gênesis 14 não é apenas história, é convite, um chamado para se juntar à narrativa contínua de fé que começou na antiga Mesopotâmia e continua onde quer que pessoas ousem confiar a Deus seus amanhãs. A jornada através de Gênesis apenas começou, mas já os temas que moldarão a história humana estão emergindo. Fé testada pela incerteza, amor provado através do sacrifício e caráter forjado no cadinho da escolha. Cada capítulo adiante promete novas revelações sobre o caráter de Deus e novas percepções sobre o coração humano. A aventura continua, e o convite permanece aberto para todos que querem seguir o estudo bíblico. A jornada através da Palavra de Deus torna-se ainda mais significativa quando compartilhada com outros buscadores e estudantes das Escrituras. Se este mergulho profundo em Gênesis 14 enriqueceu sua compreensão e fortaleceu sua fé, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação para garantir que você esteja entre os primeiros a receber cada novo estudo. E por fim, se tudo isso faz sentido para você, compartilhe esses estudos com amigos, membros da família ou qualquer pessoa em sua vida que tenha interesse na compreensão bíblica. Talvez alguém em seu círculo esteja lutando com questões de fé, coragem ou integridade. Questões que o exemplo de Abraão aborda com clareza profunda. Seu simples ato de compartilhar poderia ser o encontro divino que eles precisam. Obrigada por se juntar ao estudo de Gênesis 14. Até nos encontrarmos novamente no próximo capítulo. Que o Deus de Abraão guie seus passos e fortaleça sua fé para quaisquer batalhas e bênçãos que estejam à frente. Inscreva-se, compartilhe, comente e vamos continuar explorando as Escrituras de Deus juntos.